Agora a gente fala de mercado de trabalho. Na hora de conseguir um emprego, é fundamental seguir algumas orientações. A entrevista é uma etapa importante desse processo, mas antes dela também está a apresentação de um bom currículo. Sem um bom documento que reúna a vida profissional e também acadêmica do candidato, fica mais difícil conquistar a vaga desejada. Hoje, a nossa consultora empresarial Cristiane Barreto vai dar algumas dicas interessantes do que fazer e também o que não fazer nesse currículo. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia. É importante, então, que as pessoas façam um documento bem apresentado, mas que siga também algumas orientações, né? Sim. Lembrando que o primeiro passo para você se apresentar numa organização é o seu currículo. Então, o seu currículo é a primeira coisa que chega para um selecionador. Então, aquele currículo pode alavancar o seu ingresso naquela organização ou pode limitar. Então, vamos ver algumas dicas sobre isso. A gente separou essas dicas, então, para ajudar você a fazer um documento bem elaborado? Vamos lá. Não faça um currículo com mais de 2 páginas. Isso. Nunca faça um currículo com mais de 2 páginas, porque um recrutador, o que é que vai estar acontecendo com ele? Ele vai estar recebendo muitos currículos o tempo todo. Então, se você tem mais de 2 páginas, provavelmente você pode ficar um dos últimos a ele ler. Então, não é mesmo indicado. Tem um outro também, não coloque foto, a não ser que a vaga peça. Muita gente coloca foto no currículo, né? A maioria das pessoas colocam foto no currículo. E aí, o que é que eu indico? Só coloque realmente quando a empresa pedir ou quando você estiver se candidatando a uma vaga, que a sua imagem vai interferir naquele cargo. Nos dados pessoais, documentos não são necessários. Não é preciso botar CPF e identidade, que muita gente também coloca, então. Isso. Algumas empresas exigem que você coloque esse documento, outras pedem para você anexar. Mas, de uma forma geral, você pode ser chamado ou não, independente dos seus dados. Então, você pode evitar para seu currículo ficar mais resumido, mais objetivo e assertivo. Indique somente as últimas experiências profissionais. Não adianta a pessoa querer mostrar, então, tudo que ela fez na vida, né, Cristiane? Isso, Lidavan. Principalmente se você trabalhou em muitos lugares, se você teve várias experiências no mercado de trabalho. Então, coloque, se você tem muitos anos no mercado, as 5, as 8, no máximo, principais experiências que você teve. Mas é importante que, se você tem uma experiência que foi, inclusive, no ramo que você hoje está se candidatando, aí você pode explorar um pouco mais. Cristiane, agora, por exemplo, se essa pessoa é uma experiência antiga, mas que é importante também, ela dá um salto, ela deixa de colocar algumas nesse meio tempo, mas coloca aquela antiga? Ela coloca a antiga, ou seja, você tem que construir um currículo de uma forma estratégica. Às vezes, o seu currículo para 2 empresas de ramos diferentes, ela pode ter um conteúdo diferente. Lembrando que você vai se mostrar para a empresa e ela vai te contratar ou não, segundo os interesses e objetivos dela. Então, o que é que você tem para oferecer às vezes? Há uma determinada empresa que vai ser interessante, mas que nem sempre é para outro ramo. Tem uma outra dica, não descreva a sua personalidade. Muita gente coloca ali naquela primeira parte, faz um texto, né, com essas informações. É importante, então, não colocar isso ou não dá muitos detalhes? Não dá muitos detalhes, porque muitas organizações vão fazer testes psicológicos, vão fazer um assessment, ou seja, uma coleta de dados das suas competências, e isso geralmente vai ser identificado numa entrevista ou numa dinâmica de grupo. Tem uma outra dica aqui interessante. Ao enviar e-mail, seja sucinto na apresentação. Muita gente hoje acaba distribuindo o currículo por e-mail, né, Cristiane? Isso. É importante que nesse e-mail, no corpo do e-mail, você também seja objetivo. Lembrando que esse selecionador, provavelmente, além de todos os outros e-mails que ele recebe muitos currículos por e-mail. Então, seja sucinto. Em 2 ou 3 frases, você dê o objetivo, escreva o seu objetivo, que é apresentar seu currículo. E já coloque isso no assunto do e-mail, que vai ajudar a identificar melhor. Tá certo então, Cristiane. Muito obrigado, ótimas dicas. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Até terça, uma excelente semana para todos.